da Bíblia, livro de Deuteronômio. Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro de Deuteronômio e hoje nós vamos iniciar com o capítulo 31. Moisés nomeia Josué seu sucessor. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel e disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem falado. E o Senhor lhe fará como fez a Sião e a Og, rei dos amorreus, e a terra os quais destruiu. E o Senhor lhe fará como fez a Sião e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme a todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque como este povo entrara na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. A lei deve ser lida ao povo de 7 em 7 anos. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciões de Israel. E ordenou-lhe Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus. E tenha cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam e a temer ao Senhor vosso Deus. Todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para possuir, Deus dá a Josué o encargo do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com os teus pais, e este povo se levantará e prostituir-se-á, indo após os deuses estranhos na terra, para cujo meio vai. E me deixará, e anulará a minha aliança que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele,
para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram estes males, porque o meu Deus não está no meio de mim. Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haverem tornado a outros deuses. Um cântico de testemunho na boca de Josué. Agora, pois, escrevi-vos este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel, ponde-o na sua boca, para que este cântico que seja por testemunha contra os filhos de Israel, porque introduzirei o meu povo na terra, que jurei a seus pais, que mana leite e mel, e comerás e fartarás e se engordará. Então se tornará a outros deuses, e os servirá, e me irritarão, e anularão a minha aliança. E será que quando alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua descendência. Porquanto conheço a sua imaginação, o que ele faz hoje, antes que eu introduza na terra que tenho jurado. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel, e ordenou a Josué, filho de Num, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhe jurei, e eu serei contigo. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, até se acabarem, Moisés deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e pondo-a ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebelião e a tua dura servil, e eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciões das vossas tribos e vossos oficiais, e aos seus ouvidos falarei estas palavras, e contra eles, por testemunhas, tomarei o céu e a terra. Porque eu sei que depois da minha morte, certamente vós corrompereis e vos desviareis dos caminhos que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel até se acabarem. Capítulo 32. Um cântico de Moisés. Inclinai os ouvidos, ó céu, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva, porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha. Geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações, pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciões e eles te dirão, quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros,
estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos. Cercou-o, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho, como a águia desperta a sua ninhada. Move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comeu os frutos do campo, e os fez chupar mel da rocha, e azeite da dura pedreira, manteiga de vaca e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes, com o mais escolhido trigo, e bebestes o sangue das uvas, o vinho puro. E engordando-se Jesurum, deu coices. Engordastes, engrossastes, e de gordura te cobristes, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esquecestes da rocha que te gerou, e em esquecimento pusestes o Deus que te formou. O que vendo o Senhor os desprezou, por ter sido provocado a ira contra seus filhos e suas filhas. E disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em que não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com o que não é povo. Com nação louca os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até ao mais profundo do inferno e consumirá a terra com a sua colheita e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgostarei contra eles. Consumidos serão de fome, consumidos pela febre ardente e de peste amarga, e contra eles enviarei dentes de feras, com ardente veneno de serpentes do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor. Ao jovem juntamente com a virgem, assim a criança de peito como ao homem encanecido. Eu disse: por todos os cantos os espalharei, farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não receasse a ira do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, e para que não se digam: a nossa mão está exaltada. O Senhor não fez tudo isso. Porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Quem dera eles fossem sábios, que isso entendesse e atentasse para o seu fim. Como poderia ser que um só perseguisse 1000, e 2 fizesse fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera, e o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas venenosas, cachos amargos têm. O seu vinho é ardente veneno de serpente e peçonha cruel de víboras. Não está isso guardado comigo?
selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvela o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá de seus servos, quando vim que o poder deles se foi, e não há preço nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses? A rocha em quem confiam? De cujos sacrifícios comiam a gordura, e de cujas libações bebiam vinho? Levantem-se e vos ajuntem, para que haja para vós esconderijo. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça, haverá vingança do inimigo. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança. E terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Depois falou o Senhor a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolheste ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel. As águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra adiante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Capítulo 33. A bênção de Moisés. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai, ele subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos à sua direita, para eles o fogo da lei. Na verdade ama os povos, todos os seus santos estão na sua mão, postos estão no meio, entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a lei como a herança da congregação de Jacó, e foi um rei em Jerusalém, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. As bênçãos das tribos. Viva Ruben e não morra, e que os seus homens não sejam poucos. E isto é o que disse de Judá: ouve-os, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo, as suas mãos lhe bastem.
e tu lhe sejas em ajuda contra os teus inimigos. E de Levi disse: teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, que tu provastes em Masá, com quem contendestes junto às águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Puseram incenso no teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Abençoe o seu poder, o Senhor, e aceita a obra das tuas mãos. Fere os homens dos quais se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. E de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. E de José disse: bendita do Senhor seja sua terra, com o mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo, e com os mais excelentes frutos do sol, e com as mais excelentes produções das luas, e com os mais excelentes dos montes antigos, e com os mais excelentes dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra e da tua plenitude, e com a benevolência daquele que habita na sarça, venha sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu touro, e os seus chifres são os chifres de boi selvagem. Com eles rechachará todos os povos, até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. E de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos aos montes, ali apresentarão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. E de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar a Gade, habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça, e se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador. Por isso veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízes para com Israel. E de Dan disse: Dan é cria de leão que salta de Bazã. E de Naphtali disse: falta-te, ó Naphtali, da benevolência, e enche-te da bênção do Senhor, pois o ocidente possui o ocidente e o sul. E de Azer disse: bendito seja Azer com os seus filhos, agrade a seus irmãos e banhe com azeite o seu pé. Seja de ferro e de metal o teu calçado, e a tua força seja como os teus dias. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua majestade sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. E ele lançará o inimigo diante de ti e dirá: destrói-o. Israel, pois, habitará só, seguro, na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Por isso os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Capítulo 34. Moisés vê a terra prometida. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar,
E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Eu te faço vê-la como os teus olhos, porém lá não passarás. Moisés morre. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultaram num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peon, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Que o Senhor Deus continua nos abençoando com as bênçãos deste livro de Deuteronômio, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.